Olá, minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos conversar sobre a Cecília Meirelles, jornalista, crítica literária, editora de livros, tradutora. E aqui nesse livro, Cartas a um Jovem Poeta, vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês, né? Cartas a um Jovem Poeta, com tradução do Paulo Ronay, há um comentário, né? A canção de amor e de morte do porta-estandarte Cristóvão Hilke. Esse comentário, né, de Cecília Meirelles inicia o livro, e eu gostaria de trazer para vocês nessa edição antiga, que eu manuseio até com algum cuidado, porque as páginas já estão se deteriorando pelo efeito do tempo, né? Então, vou aqui dar a voz às palavras de Cecília Meirelles. Não se vai tentar a tarefa quase impossível de falar de Rainer Maria Rilke na brevidade dessa apresentação de duas de suas obras, talvez as mais fáceis de traduzir e de explicar, por se comporem a primeira da série de 10 cartas que dirigiu entre 1903 e 1908 ao jovem poeta Franz Xavier Capuz, e a segunda do poema A Canção de Amor e de Morte, do porta-estandarte Cristóvão Hilke. E por muito que nos traga de sonho, como toda a obra do poeta, é, no entanto, das suas páginas mais objetivas e construído sobre a realidade de um documento que lhe serve de prólogo. Este prefácio visaria especialmente falar da primeira das traduções de que se ocupou o Sr. Paulo Ronay, poliglota e erudito, já incorporado às letras brasileiras, e que verteu para o nosso idioma com a exatidão possível, considerando-se o que há de internacional na linguagem de Hilke, essas cartas tão ricas de outra substância, além do simples conselho literário. Se alguma vez se sente na tradução certa obscuridade, ela é, como a do original, por estarem as palavras obedecendo à fidelidade do pensamento, mais que à facilidade da elocução. Quanto ao conteúdo dessas 10 cartas, que tão singularmente deveriam sobreviver como uma espécie de mensagem solicitada por Capuz, mais útil a tantos destinos, conviria chamar a atenção do leitor para alguns de seus pontos mais interessantes. Inicialmente é curioso notar, qualquer que tenha sido o destino de Capuz nas letras, o efeito que sobre o jovem poeta produziram os primeiros poemas de Hilke, muito jovem também naquele tempo. Essa é uma das mais autênticas consagrações da poesia no que ela possui de tradicionalmente mágico, de originalmente divino. O Hilker dessas cartas é como um intermediário de mistérios, uma espécie de oráculo, que se consulta e em quem se crê. Talvez, na verdade, isso já venha a seguir, Capuz não lhe tenha inspirado com seus escritos uma veemente esperança. Mas Hilker não iria colocar, à maneira dos críticos, uma nuvem sobre os seus sonhos de fazer e sentir poesia. De mil modos delicados, porém, lhe iria indicando as 1000 condições favoráveis para se aproximar do sonho, para chegar à sua margem, ao menos, uma vez que nem sempre a travessia é permitida. O que entre essas 1000 indicações diversas ficasse em silêncio e mais obscuro, palpitando aí, estaria verdadeiramente o seu discreto, cálido, religioso conselho. Não ignorava o que é necessitar de alguém, aquele que, pela mesma época, escrevia a Auguste Rodin, pedindo-lhe, por sua vez, conselhos sobre o segredo de viver e de criar. Do exemplo que recebe, do consolo que para si extrai, pairando em redor do grande escultor como um pássaro em torno de uma rocha. Vai tecendo essas cartas que são como a sua própria experiência, purificada e revelada. Por isso, as respostas de Hilker não oferecem a Capuz uma receita literária, embora digam coisas essenciais sobre o exercício da literatura. Vão mais longe. Tratam da formação humana, base de toda a criação artística. De literatura, propriamente, pouco falam as cartas. Podem ser resumidos os conselhos do poeta em algumas linhas. Escrever só por absoluta necessidade. Evitar temas sentimentais e formas comuns.
escolher as sugestões oferecidas pelo ambiente, a imaginação e a memória. Não dar importância aos críticos, não ler tratados de estilo. O resto é muito mais importante, uma vez que a parte formal da arte acaba sempre por se realizar, quando atrás dela há uma impossibilitação total ou imposição total da vida transbordante. Por isso, aplica-se a valorizar, aos olhos do jovem capuz, a necessidade de um mundo interior, de uma clarividência, de um gosto da solidão constante e inteligente, de uma visão diversa do amor, de uma ternura pela natureza e pelos mínimos aspectos das coisas, de uma paciência interminável, de uma aceitação leal de todas as dificuldades, de uma fidelidade à infância, de uma expectativa de Deus, de uma compreensão mais humana da mulher, da disciplina poética humilde e vagarosa. Mas, sobretudo, a solidão assume nessas cartas um caráter de heroísmo e de magnificência, a ponto de poder dizer que o homem solitário pode preparar muitas coisas futuras, porque as suas mãos erram menos. Depois dessas 10 cartas que constroem a atmosfera do pensamento e da sensibilidade de Rainer Maria Rilke, o leitor encontrará a Canção de Amor e de Morte, do porta-estandarte Cristóvão Rilke. Escrita, como se sabe, de um fôlego, numa noite de 1899. A fama do poema atravessou rapidamente toda a Europa e chegou à América, não sem um certo desgosto da parte do autor, que naturalmente conhecia o valor de outras composições suas, mais lentas em caminhar. Essa tradução pode-se dizer que estava feita desde 1929, sobre a versão francesa de Suzanne Ra. Por que foi feita nem se sabe, uma vez que não se premeditava a sua publicação, de certo pela própria simpatia que o poema desperta, pela força de que dispõe e que o vai impelindo sempre em outros idiomas. Sobre um poema quase nunca há nada a dizer. Deseja-se que seja amado, se for possível. Quanto a esta versão, procurou-se aclarar sobre o texto original, antes de a publicar, algumas obscuridades da primitiva tradução, e deve-se ainda ao Sr. Paulo Ronay o favor de ter socorrido em certas dúvidas, assegurando-lhe assim uma fundamental justeza. Não se sabe como é agradecer em tempos como esse que um editor permita ao poeta, que o mundo viu passar com modos tão sobrenaturais, levantar aqui, quase 30 anos depois de sua morte, esse rosto de sonho, que os homens secretamente reconhecerão e com o qual ficarão comovidos e perturbados. Mas claro que todos ele trazia consigo a recordação dos anjos e das esfinges. Então, esse livro é da editora Globo, a edição já muito depauperada, foi publicado entre o Rio de Janeiro e Porto Alegre, São Paulo, e esse poema, Canção e Morte, a Canção de Amor e de Morte, né? É importante, eu acho, que eu possa ler para vocês em outro vídeo e possa novamente aqui cuidar de manusear bem o livro por conta da sua condição. Mas aqui está, a Canção de Morte, de Amor e de Morte, do porta-estandarte Cristóvão Rilke, com tradução de Cecília Meirelles. Então, estamos aqui há alguns minutos, eu lerei para vocês em outro vídeo, é só procurar aqui na timeline. Até o próximo encontro, minha gente. Tchau.